Coisa boa. Acho que é. Vamos descobrir os próximos capítulos. Pra mim, tudo é. Estamos ao vivo, meu povo. Queridos, bem-vindos ao Papo de Fita. Nós vamos gravar desse jeito hoje, tá bom? Acho que eu preciso mais para cá, um pouquinho mais reta. Queridos, vamos conversar hoje sobre crise de ansiedade e burnout no trabalho. A Gisele Gonçalves é consultora empresarial e passou por isso, né, Gi? Isso mesmo. E aí, gente, se vocês tiverem perguntas, porque além dela falar isso por experiência, ai, você já muita coisa. Além dela falar isso por experiência própria, como ela trabalha com consultoria empresarial, você consegue ajudar também essas pessoas, né? Sim, exatamente, né? Como eu trabalho com essa parte de atendimento focado em carreira e trabalho com essa parte curricular, LinkedIn para os meus clientes, eu consigo ajudar os meus clientes através das minhas experiências, do meu relato, quando esses clientes me procuram, me contratam em busca de novas oportunidades de emprego, porque exatamente está começando a ter sinais, começando a passar por um ambiente aí complicado de trabalho, e aí já antes de piorar, acontecer alguma coisa, né, pior, mais grave, já começam a iniciar o processo de busca de uma nova oportunidade de emprego. Justamente porque já começou a perceber que onde está tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Não tá tudo normal, tudo ok ali no ambiente de trabalho. E aí é muito legal esse papo, porque a gente se acostuma às vezes a gente sempre, o ser humano já é adaptável, a gente se acostuma com os BOs. É assim mesmo, é estressante mesmo, é difícil mesmo. Não tem que ser difícil, não tem que ser pesado, né? Exatamente, né? O burnout, por que ele tem essa nomenclatura até um pouco diferente do que a gente fica falando somente crises de ansiedade e depressão? O burnout, ele é uma condição diferente na sua saúde física, na sua saúde emocional, espiritual, psicológica, e ele vem trazer exatamente esse detalhe diferente que é ambiente de trabalho, tá? Mas aí eu vou deixar um porém aqui, que eu já ouvi falar sobre, nós estamos até acompanhando alguns casos, já ouvi alguns relatos aqui em Caçapava, que além de acontecer no ambiente de trabalho, Tati, agora também está tendo casos de burnout em ambiente escolar. Até em ambiente escolar tem alunos, tem estudantes, adolescentes, jovens, que eles estão sentindo que o ambiente escolar está sendo um ambiente tóxico, pesado, está passando por alguns problemas nesse ambiente, né? E aí, quando você não consegue se blindar, você acaba trazendo todas essas coisas, essas ações negativas para você, o que acarreta depois nos primeiros sintomas aí, que são as crises de ansiedade, as crises de choro, mal-estar. Você começa a se sentir diferente. Você teve isso como? Onde você trabalhava e como que você começou a sacar isso? Eu trabalhava em uma corretora de seguros, né? Eu nem vou citar nome, não vem ao caso, tá? Eu trabalhava em corretora de seguros, atendimento comercial, durante aí mais ou menos uns 3 a 4 anos. E
Eu trabalhava com atendimento ao cliente, né, em primeiro momento, mas logo depois a minha última função foi uma espécie de controller, onde eu lidava com 3 funções. Eu trabalhava com 3 funções praticamente simultaneamente ali, né? Contas a pagar, compras e departamento pessoal. E ainda resolvia algumas questões ali em tecnologia da informação. Alguns pepinos que aconteciam ali na parte de tecnologia, Wi-Fi, internet, PABX. E eu comecei a ter os primeiros sintomas dessa crise de ansiedade, perceber que eu estava diferente, no finalzinho de 2021. Final de 2021, começo de 2022. Até por conta da pandemia também, né? Sim, Foi um exatamente. estresse A pandemia já veio trazendo, né, muita mudança no nosso comportamento, nas nossas emoções, no nosso psicológico também. E assim, eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo, né? Uma pessoa que se comunicava com todo mundo, se dava bem com todo mundo, alegre, animada, proativa. Mas assim, eu comecei a perceber com uma maior frequência algumas situações que estavam me incomodando, né? De terceiros. E aí, essas ações, além de me incomodar e acabar, de certa forma, prejudicando o meu trabalho, deixavam o ambiente na qual eu estava pesado, carregado, né? Uma energia bem pesada mesmo. Um ambiente de muita reclamação, muita conversa paralela, fofocas, né? Gente, todo trabalho tem, né? Todo trabalho tem, toda empresa tem. Nenhuma empresa é perfeita, nenhum trabalho é perfeito. Mas vai ter casos, né, que é demais. Vai ter casos que é, assim, fora do normal, né? E aí, se não vem mudanças, se não vem uma gestão preparada para mudar esse ambiente, alguma coisa, né, vai acabar acontecendo. E eu não consegui me blindar. Não consegui me blindar. Foi vindo de uma forma, assim, muito pesada. O que você sentia? Sentia os meus primeiros sintomas era crise de choro. Eu do nada, de repente, chegava na minha mesa, assim, ligava o computador, me dava uma vontade de chorar. Eu comecei a ter desânimo para ir trabalhar. Eu não queria sair da minha casa para ir trabalhar. Eu comecei a ter pensamentos de que aquele lugar não era mais para mim. Me dava muita vontade de já começar a buscar outro emprego. Apesar de gostar do que eu fazia. O ambiente, as pessoas. Exato, o ambiente pessoa, não era atividade. Atividade, eu gostava do que eu fazia, eu estava satisfeita com as minhas atividades. Era mais pessoas. Tá. E aí, fui tendo esses sintomas, né? Foi vindo alguns sintomas físicos também. Quando você está passando por um momento de crise de ansiedade, burnout, o seu físico, ele sente muito, muito. E aí eu comecei a ter dores de cabeça praticamente todos os dias. Minha cabeça começava a ficar latejando, uma dor muito chata, parecendo enxaqueca todos os dias. Eu comecei a ter problemas também, problema de estômago, né? Assim, mudança no paladar, mudança na energia. Uma mudança do paladar. Paladar, sonolência. Eu comecei a ter uma sonolência fora do normal, gente. Me dava muita vergonha, só que eu não conseguia não fazer isso. Toda hora, todo dia no meu almoço, eu comia para não passar mal, para não me dar pressão baixa, e depois que eu terminava de almoçar, eu ia para uma salinha onde ficava materiais de limpeza, perto da cozinha, deitava no chão e ficava dormindo ali, até aquela sonolência passar. E não passava. Dava a hora de eu voltar para o trabalho, eu voltava, mas eu ainda estava cansada. Eu me sentia cansada, com sono. Eu tomava café, não ajudava. Parece assim, não resolveu. Mesmo rejeitando, né? Olha, a gente está aqui, vou falar o termo técnico aqui no Google. Olha, síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional.
É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, Sim. estresse, esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Só que no seu caso foi a ambiência, foi a energia pesada, então. Exato. Porque você gostava do que você fazia. Se bem que mesmo a gente gosta do que a gente faz, chega uma hora que aquilo nos esgota, Sim. a gente não está nutrida por outras coisas. Também tem essa também, né? E eu vejo que esse burnout está todo mundo tendo, porque a impressão que eu tenho, você como consultora empresarial vai saber falar muito melhor isso, as pessoas elas não trabalham no que elas gostam. A maioria trabalha pela grana e porque precisa muito. E é uma grande pena, né? Porque eu já passei por isso de trabalhar o que eu não gosto e hoje eu faço o que eu gosto, é outra vida. Exato. Exatamente. É até o que eu falo para os meus clientes. A gente precisa se colocar em primeiro lugar. Vai estar ganhando menos? Pode até estar ganhando menos. Desde que você esteja saudável, desde que você esteja em um ambiente de trabalho saudável, desde que você se sinta bem naquele lugar, naquela empresa, com aquelas pessoas, isso vale a pena. Os meus clientes, quando me relatam que já passaram por essa situação ou que estão passando por essa situação, eu conto o meu relato para eles e aí ajuda, contribui para que eles acabem fazendo essa reflexão. Sim. Poxa, é verdade. Eu tenho potencial para trabalhar em um cargo melhor, em uma empresa melhor, mas nem sempre é o que eu estou precisando. Eu preciso me colocar em primeiro lugar também, para que não aconteça o que está acontecendo comigo agora, para que não aconteça o que aconteceu comigo lá no passado, de adoecer, de não conseguir se concentrar nas atividades, porque por mais que você goste do que você está fazendo, quando você começa a ter os sintomas, você perde a concentração, você perde a atenção, você perde foco. Era horrível, eu não conseguia ter o mesmo foco que eu tinha nas atividades, eu não conseguia me entregar. Ninguém percebeu, seu chefe, nada, ninguém chegou junto para falar, nada? Sim, teve percepção, eu mesma busquei, eu sempre fui uma colaboradora que sempre buscou ajuda, sempre foi aberta para comunicação, nunca escondi nada, né? Eu sempre sou uma pessoa que gosto de procurar o meu gestor, meu supervisor, para ter uma avaliação individual, para ter uma conversa individual, para passar problemas que estão acontecendo e que às vezes na correria eles não conseguem visualizar. Mas assim, eu não tive uma ajuda, né? Eu não tive essa ajuda. Pediu ajuda, você foi direto no gestor ou você foi no RH? Qual é o caminho? Na verdade, na empresa não tinha setor de RH. Então, eu buscava os gestores. Eu busquei a gerente que correspondia por todos nós, né? Eu tinha alguns problemas com a minha supervisora da época, porque a supervisora da época era uma das pessoas que estavam, né, acarretando nesse meu problema. Então, eu não busquei a supervisora. Que era a causadora do problema, para resolver o problema que era ela mesma. Exato. Não busquei, achei melhor não buscar, para não piorar a situação. Então, eu busquei uma outra gestora, né? Passei toda a situação. Não somente eu, mas uma colega de trabalho também. Teve uma colega de trabalho que também, assim, estava sentindo a mesma coisa ali no ambiente. Não teve o mesmo problema que eu tive. Não passou por burnout, crises de ansiedade e depressão, porque ela já tinha isso, ela já havia tido isso no passado, em uma outra empresa que ela trabalhou. E aí, desde lá pra cá, ela soube se blindar. Ué, mas se ela já passou por isso, ela era uma pessoa indicada para te ajudar. E me ajudou super, muito. Tá. Porém, nós duas não conseguimos, né? Somente nós duas não conseguimos trazer mudança para o problema. Não foi possível mudar, Tá. né? E o que a gente queria? A gente queria pelo menos mudar de sala. Então, qual era o problema? Tá, você tinha, vamos lá, você tinha sonolência, dor de estômago, dor de cabeça, ia chorando quando ligava o computador, não rendia, falta de foco.
falta Aí de você saía atenção. do trabalho, a dor de cabeça indo embora, tudo embora. Aí você começou a sacar que era lá. Mudava. Isso ficou quanto tempo você aguentando isso até você procurar a primeira ajuda? Isso ficou até abril. Mas desde quando? Não ajuda lá no trabalho. Mas começou quando? Final do ano? Foi se arrastando. Começou a vir os sintomas em dezembro de 2021, foi se arrastando até o comecinho de 2022. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, no começo de 2022, eu comecei a fazer terapia. Porque eu fui buscando ajuda, fui buscando conhecimentos, fui começando a comentar com quem era próximo o que eu estava sentindo. Antes de você falar com a chefe. Enquanto eu falava, Você mas buscou ao mesmo tempo. buscando ajuda e ficando só na promessa e não fazia nada, né? Só tinha a O que promessa. ela falava? Que ia conversar com a gerente geral, ia ver o que podia ser feito, ia conversar com a supervisora, ia verificar o que podia ser feito. Exato. E o problema era o quê? O que você pediu? Pra sair de sala, pra mudar de horário? Pedia para mudar de sala. Por que acontece, Tati? Nós estávamos, o nosso departamento, ele estava em 2 salas. O departamento administrativo era 2 salas. E aí, algumas colaboradoras de uma sala foram para outra sala e ficou todo mundo junto. Eu não tinha nenhum tipo desse problema quando eu estava na primeira sala. Era um ambiente mais tranquilo. Tinha diferença de clima? Tinha. Tinha diferença ali no ambiente? Tinha. Só que aí foram feitas algumas mudanças, né, ali na empresa, na estrutura. E nós, né, mais ou menos 4 que estávamos em uma sala, nós fomos todas para outra sala, para que o departamento ficasse todo mundo junto. Tá. É um departamento, por que vai separar? Pensaram assim. E nós fomos. No começo, deu tudo certo, tava tudo se encaminhando, isso em 2021. Tudo se encaminhando, tudo certinho. Só que aí, teve um momento que daí eu e a minha colega, a gente começou a perceber que aquele ambiente realmente era muito diferente do que a gente estava. A forma com que as outras colegas de trabalho trabalhavam era diferente da nossa, que era focar somente no nosso trabalho, fazer o nosso trabalho da melhor maneira, sem reclamação e sem, né, fofoca, sem conversinha. Era diferente. Então, o ambiente era fofoca, conversa e reclamação. Sim. Jesus, que energia pesada, hein? E aí, quando foi em 2022, eu fiz terapia, comecei a fazer terapia. Que é maravilhoso. Busquei indicação com um amigo meu, né? Ele me indicou a terapeuta dele, que assim, eu não faço atualmente, mas eu pretendo voltar. Ela sabe que eu vou e volto, né? Que é a Cíntia, maravilhosa. A Cíntia já tá acostumada comigo, que eu vou e volto, mas assim, quem me ajudou muito no começo foi a Cíntia. Me fez, assim, analisar se realmente era esse o problema, o que estava acontecendo. E ela fez a mesma pergunta que você fez. Gislene, você fica assim, somente lá? Quando você sai de lá e vai para sua casa, você fica assim também? Você sente esse mal-estar? Você passa mal? Você sente crises de choro? Não. Eu fico normal. Eu fico normal. É só lá. Burnout mesmo, comprovado, porque é só no trabalho. Exato. Por isso que é burnout. Porque é só no ambiente de trabalho. Eu imaginei que burnout era por excesso de trabalho, nunca pela energia. Não, nem sempre vai ser por excesso de trabalho. Nem sempre, né? Às vezes o excesso de trabalho, ele vai te trazer estresse, ele vai te trazer crises de ansiedade. Mas quando vem algo a mais, mas né? não uma infelicidade. Exato. Vamos supor, o burnout, ele já vai ser algo a mais. Ele vai ser o desconforto no trabalho, o excesso de trabalho, mas também o ambiente. Tem muita força do ambiente. Aí, isso tudo, quando começar a mexer com você, no seu físico, no seu emocional, no seu espiritual e no seu psicológico, pronto. E no físico você teve o quê? Teve queda de cabelo? E sabe por que eu falo espiritual, Tati? Sim, porque eu rezava.
eu chegava todo dia e eu rezava. Eu fazia minha oração, eu fazia oração na minha mesa, eu colocava a mão assim na mesa e fazia minha oração, fazia minha reza. O pastor da igreja da minha mãe, ele me deu uma toalhinha, que é uma toalhinha benta. E eu deixava a toalhinha todo dia na minha mesa para trabalhar. Eu fazia oração, entregava meu dia de trabalho nas mãos de Deus. Falava para Deus, olha, me ajuda, se for para ser, que o Senhor me ajude, me dê sinais de que é para eu ficar. E assim, eu acho que Deus já estava me avisando que não era para ser. Não era. Porque não adiantava. As orações não adiantavam. E eu só fui piorando. Por que eu piorei? Porque não teve mudança. Não teve uma gestão ali dentro para me ajudar, para me trocar de lugar, que era o que eu estava pedindo. Você queria ficar sozinha? Não, nem precisava ser sozinha, né? Porque a minha outra colega de trabalho, ela também queria mudar de sala, ela queria mudar de ambiente também. Você queria sair dessas pessoas específicas. Exato. Eu queria sair de perto dessas pessoas que estavam me atrapalhando, que estavam atrapalhando o meu trabalho e que já estavam me deixando ser uma pessoa que eu nem era mais. E quando você falou que você piorando, qual foi o último estágio da piora? Que você falou, não dá mais, chega, eu vou embora. Foi quando eu marquei uma avaliação com o psiquiatra. Quando eu marquei uma avaliação com a psiquiatra, passei todas a situação para ela, todos os sintomas, passei tudo que eu estava sentindo para ela. Isso foi em abril de 2022. Passei tudo. E aí ela foi e me afastou. Ela realmente viu que eu estava com crises de ansiedade, né? Que todos os meus sintomas eram de crises de ansiedade. E ela me afastou por 14 dias para que eu iniciasse um tratamento com medicação. Então você detectou isso no final de 2022? 2021. E ela se afastou em maio? Em abril de 2022. Tá. Aí a gente pensa, 4 meses, 5 meses, mas para quem tá sofrendo isso... Aguentei muito, eu tentei mudança. Então a terapia que você procurou foi a psiquiatria? Não, a terapia que eu fazia era com psicóloga. Indicou para psiquiatra. Exatamente. Então tava muito sério. Exato. Eu comecei a fazer sessões de terapia com a psicóloga. E aí, a Cíntia me recomendou a buscar ajuda de psiquiatra. Porque tem que entrar com medicamento. Nossa. Exatamente. Quando o psicólogo fala isso pra você, olha, já está no nível de você fazer uso de medicamento. Porque só a terapia tem que ser antes, para não chegar nesse ponto. Exato. E a psicóloga e o psicólogo não podem receitar medicamento. Não pode. Então, quem pode receitar medicação? Somente o psiquiatra. Então, por isso que foi necessário eu buscar psiquiatra para receitar medicação. E aí fui em abril, fiquei afastada por 14 dias, comecei a tomar o medicamento que eu tomo até hoje. Eu faço uso dessa medicação até hoje, né? Então, para vocês verem como esse... Até hoje, que remédio que é? Eu tomo sertralina. Sertralina? Eu tomo um comprimido por dia de sertralina. Não é tarja preta, é tarja vermelha. Não é forte, né? O bom é que não é forte, é um comprimido de 50 miligramas. Mas assim, que muda o físico, né? Uma coisa que eu vi com a sertralina é que o físico muda completamente. De 2021 pra cá, pra 2024, eu já engordei 30 quilos. Puta merda, Gi. Mas essa sertralina, ela é pra quê? A sertralina, ela é pra impedir que você tenha depressão, que você tenha crises de ansiedade, que você tenha crises de choro. Por quê? A sertralina, ela repõe a serotonina no cérebro. A serotonina é o hormônio, a substância do bom humor, da alegria, da felicidade. Então, quando eu comecei a tomar sertralina, eu fiquei 2 meses seguidos, até junho, passando mal.
passando mal, tendo crises de ansiedade. Oxi! A sertralina te dá crises de ansiedade no começo. Então, eu continuei tendo crises de ansiedade, crises de choro, ânsia, vômito, dores de cabeça, tudo sem. Então parece que a princípio não mudou nada, só enfatizou. E aí Gislene queria desistir, né? Eu cheguei e falei pra minha mãe, eu não aguento mais, eu quero desistir. Eu falei pro meu marido, amor, eu não aguento mais, eu quero desistir. Esse remédio tá acabando comigo. Mas eu não desisti, né? E aí fui, perseverei, continuei tomando. E aí, a partir do 3º mês de sertralina, foi quando normalizou. E aí, até hoje, parece que eu não tomo nada. Mas, Gi, aí eu tô te perguntando porque eu sou leiga, se o burnout e a crise de ansiedade era só por conta do trabalho, uma vez que você começou a fazer o tratamento e saiu do trabalho, não tem que mais continuar tomando isso. Não, então... Se era só no trabalho que você sentia essas coisas? Sim, mas aí que vem a questão, Tati. Quando você inicia o tratamento com a medicação, você não pode se dar alta. Você não pode Você pode, tem gente que faz. Mas não deve, né? Não deve. Quem tá assistindo, vou ressaltar isso, porque eu já vi pessoas fazendo isso. Tem pessoas que falaram pra mim que se deu alta. Eu não me dei alta. Então, assim, eu não me dei alta. Não desgosto da sertralina. Eu amo a sertralina, gente. O que falaram pra mim no começo, que era um amor a sertralina, e eu ficava assim pra pessoa, meu Deus, não acredito que ela tá falando isso. Hoje eu vejo que é verdade. Mas depois de 3 meses? Depois de 3 meses. Você engordou 30 quilos e foi por causa da sertralina? Da sertralina. Mas e aí? Porque a sertralina te incha, né? Ela te incha e como todo, é um antidepressivo. Todo antidepressivo vai te inchar, gente. Não é só sertralina, tá? Todo antidepressivo tende a te inchar. E aí até você ter alta, né? Até você buscar o médico, até você voltar no médico, para ver se ele vai reduzir a dose, né? Se ele vai pedir para você diminuir a dose ou te dar alta, você precisa correr atrás, fazer atividade física, dieta, tentar, né, fazer alguma forma aí de você minimizar esse inchaço, né? Que não é nem engordar de comer. É inchaço. Mas a maioria das pessoas que estão acima do peso não é porque comem muito, não. É por problemas emocionais. Exato. É por tanta coisa. E aí vem aí, né, vem também a finalização de todo esse caso, né? Que assim, foi bom pra mim. Foi quando eu fechei o ciclo. Que aí acabou meus 14 dias de atestado, né, de afastamento. E para não entrar no INSS, né, a médica não me afastou de novo, né, ela falou para eu voltar a trabalhar para ver o que eu conseguia com o trabalho. E aí eu voltei, né, antes de voltar a trabalhar, na verdade eu agendei uma reunião, uma conversa com a gerente geral e a gerente, né, que respondia por mim, mas não a minha supervisora. A gerente que eu já estava acostumada a conversar com ela e a gerente geral. E aí eu voltei, relatei para elas, né, que eu estava tomando a medicação, que eu já estava melhor, né, mas que não dava para eu trabalhar ali naquele ambiente, de segunda a sexta no presencial e voltando a ter tudo que eu tinha antes. Se eu iniciei o meu tratamento e o meu tratamento estava dando certo, o porquê que eu vou voltar pro problema? Exatamente. E aí o que... Ficar enxugando o gelo. Não dá. E eu já fui com essa convicção. Tá certo. E se as atividades que eu fazia todas elas no notebook, eu fui tentando uma modalidade de híbrido ou home office para continuar trabalhando. Não queria deixar de trabalhar, porque é o que você falou, a gente pensa muito no dinheiro. E a primeira coisa que me vinha na cabeça também é, gente, eu não posso ficar desempregada. Eu quero continuar trabalhando, eu preciso de dinheiro. E você gostava do que você fazia. E eu gostava do que eu fazia. Então eu fui tentar, né, conversar com eles, fui tentar ver o que eles podiam me ajudar. E assim, não teve o que fazer. Insistiram pra mim
que as minhas atividades, elas não davam para ser feitas híbrido ou remoto, home office, e eu batendo na tecla que dava, que podia ser híbrido, né? Eu ia para a empresa 2 vezes por semana e ficava 3 em casa, por mim não tinha problema. Mas aí foram e falaram para mim que não dava, que tinha que ser 100% presencial, porque todas as atividades que eu fazia precisavam que eu estivesse na empresa. Para se surgir algum imprevisto, se surgir alguma dúvida, eram atividades importantes, porque era departamento pessoal, contas a pagar e compras. Então, assim, chegou no momento da conversa, Tati, que eu acho que eu já estava até melhor mesmo. E aí você entendeu o que era para ir embora. Entendi. Eu coloquei na balança o que era mais importante, voltar para esse ambiente tóxico, pesado e piorar todo o meu tratamento, piorar a minha situação, correndo risco de ter que ser internado em uma clínica. Deus me livre. Ou dar um basta nisso, fechar o ciclo e cuidar da minha saúde. E foi o que eu fiz. Eu aceitei, então, o desligamento. Foi feito desligamento 100%. Não foi feito acordo, foi feito desligamento. Recebi todos os meus benefícios, tudo certinho. A empresa sempre pagou tudo certinho. É uma empresa muito boa. O proprietário da empresa também, excelente, maravilhoso. A gerente geral, eu tinha uma comunicação muito boa com ela, muito boa. Apesar dela ser gerente geral, eu tinha uma comunicação muito assertiva, muito boa com ela. Então, assim, entregava tudo que ela me pedia. O único problema foi realmente o ambiente que eu estava, as colegas de trabalho que estavam ali naquele ambiente comigo, né? Não todas, é claro, mas o perfil de algumas. E foi feito o desligamento em abril de 2022. Recebi todos os benefícios depois. Fiquei alguns meses cuidando de mim, cuidando da minha saúde, me adaptando à medicação, como eu falei pra você. Fiquei 2 meses passando mal, assim, todo dia praticamente, até o meu organismo aceitar o medicamento. Continuei fazendo a terapia. E assim, só no final de 2022 que eu fui tentar voltar para o CLT, que eu fui tentar buscar uma nova oportunidade de emprego no CLT, o que não deu certo, o que não veio, né, o que não estava surgindo oportunidades. E aí, quando foi o ano passado, em junho, né, eu fiquei nessas tentativas até o ano passado. E quando foi em junho do ano passado, que foi quando eu comecei a empreender, quando apareceu o empreendedorismo para mim. Mas assim, quando exatamente eu me vi da mesma forma que eu estava antes, quando eu vi que eu já estava 100%, né, como eu estava antes, com a mesma alegria, com o mesmo brilho nos olhos, voltando a sorrir, não tendo crises de choro, assim, chorar por qualquer coisa, foi somente no final de 2022. Então, mais de 6 meses. E eu precisava, porque como eu tinha falado pra você, eu me casei em 2022. O meu casamento era em dezembro de 2022. Então, se eu não me curasse, se eu não me encontrasse, se eu não voltasse a ser a Gislene que eu era antes, como que eu ia estar no meu casamento? Eu ia aproveitar o meu casamento ele ia ser tão marcante para mim como foi, tão emocionante, né? Tão assim, especial. E Deus cuidou de tudo, né? Deus me deu os primeiros sinais, Deus me ajudou no tratamento depois, me ajudou a não desistir da medicação, e que bom que eu não desisti. Eu sou muito grata à medicação, não tenho nenhum preconceito contra ela, eu sou grata. E Deus também me ajudou a obter, né, passar por todo esse processo para obter a cura, para que quando chegasse em dezembro de 2022 no meu casamento, eu estivesse 100%. Eu estivesse você boa. Está curada, por que você continua tomando remédio, Gislene? A medicação, como eu te falei, ela precisa de alta.
E eu ainda não busquei, né? Você tá com medo, será, de parar e ter de novo? Sim, Mas se é eu vou falar. totalmente vinculado ao seu trabalho, se você parar, você não vai mais ter. Eu vou falar a verdade, dá um certo receio. Dá para quem já passou por isso. Até porque, assim, você saiu do CLT que tinha alguma garantia e tá como empreendedor que não tem garantia nenhuma. Ou seja, você também tá com outro problema, é um novo problema, porque é um desafio também. Tudo tem ônus Então e bônus, você imagina, né? A Gislene vai buscar médico, né? Porque assim, gente, eu tô tentando no SUS faz tempinho já, vou falar a verdade aqui, hein? Eu já dei o meu encaminhamento para psiquiatra do SUS para fazer essa conversa e saber se eu tenho que ter alta ou reduzir o medicamento. Já vai fazer aí um ano. O ano passado, começo de 2023, eu já fui atrás disso. E até agora nada, mas também nem cobrei. Mas não tem aquele CRAS que tem? Ela mesma. Eu já fui lá, né? Eu já fui lá o ano passado, expliquei minha situação, levei o encaminhamento, eu passei com uma assistente social, né? E aí a assistente social, ela encaminhou o meu encaminhamento para a área responsável, até agora. Que é psiquiatria, para ver se eu tenho alta ou não do medicamento. E aí tá correndo até agora, né? E a Gislene ficou também aí acomodada e nem correu atrás. Ai, gente. Será que não vale a pena pagar um psiquiatra, Gi, pra te liberar dessa? E aí, o que acontece? Quando eu peguei a medicação, a primeira vez para tomar a medicação, quem me atendeu foi o Dr. Davi, na Ideal Med. Dr. Davi, um excelente psiquiatra. Excelente. Assim, você já aceita tomar medicação por conta do atendimento humanizado que ele te dá. Legal. E aí, gente, a Ideal Med fechou. A Ideal Med fechou. Dr. Davi, não sei aonde está. Não consigo encontrar o Dr. Davi mais. Né? Não sei que clínica que ele é, só sei que ele é de Campos do Jordão, parece. Já tentei localizar o contato dele, já tentei buscar para passar com ele no particular, né? A Ideal Med era uma clínica como se fosse popular aqui em Caçapava, né? A gente pagava, mas a gente pagava um valor acessível. E nem que fosse para pagar particular com o Dr. Davi e fazer uma consulta online com ele, eu faria. Mas não consigo localizar o Dr. Davi. Mas não pode ser outro médico? Nem busquei. Gente, pra falar a verdade, porque nem você busquei. Está tranquila. Mas, Gi, eu tô aqui incentivando você a parar com essa porcaria de remédio. Mas foi útil pra você. Não, gente, na verdade eu não vejo nem como porcaria. A porcaria do antidepressivo, gente, é realmente só a parte física, tá? Quem tem medo de engordar, quem tem receio de engordar, infelizmente mas não tem como fazer. Tem efeito colateral, né? Exato, gente, não tem o que fazer. O único problema dela é esse, porque ela realmente ajuda muito. Eu lembro que eu falava pra minha psicóloga, depois que o mal-estar foi embora, tá? Depois que o mal-estar foi embora em 2022, eu chegava nela e falava assim: Cíntia, eu não consigo chorar. Eu tô assistindo filme. Eu tô assistindo filme. Tem cena muito triste no filme, na série. E eu não consigo chorar. Eu não derrubo uma lágrima. E a Cíntia falava, é porque você antes chorava em excesso. Você chorava demais. Você chorava quando não era pra chorar. Você chorava em excesso. Você estava numa fase de chorar muito, né? E agora você só tá chorando quando realmente for necessário. Às vezes você tá achando aquela cena triste, mas o seu emocional, o seu espiritual já tá legal. Você não tá sofrendo esse baque ao ponto de chorar. Entendi. A sua serotonina já tá sendo tão ali reposta, né? Já tá sendo ali ok 100%, que você não consegue chorar. Então a blindagem é esse remédio. A blindagem é o remédio. E aí? Mas eu choro, gente, eu choro, tá? Mas quando realmente quando realmente precisa, eu choro. Tem vídeo, série, filme.
acontecimentos. No meu casamento, eu chorei o meu casamento inteiro. Inteiro. E não foi porque eu tava com crise de ansiedade, não. Foi emoção mesmo, né? Foi sentimento, abraçar aquelas pessoas que tanto me ajudaram, que Aí foi tudo me dentro da acolheram. normalidade, Aí né? foi tudo dentro da normalidade. E assim, gente, Hoje, e aí, você, em 2023, ano passado, você se tornou consultora empresarial, né? consultora de De carreira. carreira. Porque eu não trabalho com empresas. Eu trabalho com pessoas que precisam de ajuda e de suporte em currículo, em LinkedIn, em entrevista de emprego, né, para conseguir nova oportunidade. Seja nova oportunidade de trabalho, promoção interna onde já trabalham ou transição de carreira. Gi, não estou satisfeita na área que eu estou trabalhando, quero buscar uma outra área, é transição de carreira. Aí elas me procuram, me contratam para que eu possa reformular todo o portfólio profissional delas, para que elas consigam se candidatar em vagas nessa nova área que elas estão querendo. E até agora você falou da parte técnica, curricular, competência técnica. E agora tem o lance também do emocional, né? Até porque a maioria das pessoas, todo mundo é contratado pelo currículo e é demitido pelo comportamento. Sim. Né? Uhum. Isso já é estatística. E você que dá esse suporte técnico também acaba dando suporte emocional quando algum cliente seu tem esse burnout. Já aconteceu de algum cliente ter essa mesma coisa, te procurar ou você identificar? Sim. Como foi a história? Conta pra Sim, nós. na verdade não teve cliente que eu identifiquei. Teve clientes que já falaram para mim, que já vieram no bate-papo, né, antes de fechar a contratação, me disseram que me encontraram e tiveram interesse em contratar o meu serviço, justamente para eu ajudar na parte de currículo e LinkedIn. Por quê? Porque estavam passando por algumas situações no ambiente de trabalho, na empresa, e queriam sair de lá. Estavam vendo que o ambiente estava fazendo mal. Não sabia que você tinha tido isso. Você não usa essa sua experiência como no currículo, porque é uma experiência que conta muito para eu não uso no currículo, mas eu uso de forma breve, não me abro, não conto toda a minha história, né, como eu estou contando aqui, mas eu conto para o cliente que eu consigo ajudar, né, tanto na parte técnica, mas eu consigo ajudar também nessa parte emocional através do meu relato. Ah, perfeito. Ele já sabe que você sofreu isso. E se eles também estão começando a sofrer, ele já, puta, legal, já vou procurar agir porque ela pode me auxiliar. Exato. Mas quando eles fazem o contato comigo, eles não sabem. Eles me buscam somente para ajuda no currículo e no LinkedIn, sem saber que eu já tive isso. Mas seria legal você começar a informar isso no seu currículo, Gi. Na verdade, o que está no meu currículo é pausa na carreira. O que eu recomendo a colocar é pausa na carreira, né? E até quando eu fiz as minhas mentorias e as minhas consultorias com especialistas em carreira também, que foi antes de eu me tornar né? Eu busquei conhecimento. O que eu tive de recomendação foi isso, né? Até pra gente não ter certo preconceito e pré-julgamento também aí, se a gente for buscar uma oportunidade de emprego, que a gente sabe que tem. Ah, entendi agora. Porque aí você pode ser julgada e não ser contratada. Exato. Porque, se teve uma vez, vai ter de novo. E até entenderem que não é... Entendi. Chegou no ponto-chave. No ponto-chave. É exatamente isso. Se você falar que teve, você não consegue. Que loucura. Você não consegue. Quanto mais transparente a gente quer ser, a gente não vê que não pode, né? O mercado não está preparado para transparência. Tati, se você teve tudo isso onde você trabalhou, você vai ter aqui com a gente também. Porque as pessoas pensam que isso é frescura, pensam que isso ela é fraca emocionalmente, não é? Assim como depressão, né?
E eu sou uma pessoa que eu paguei a minha língua. Porque a depressão é frescura, é falta de Deus, é falta de fazer, porque quando eu comecei a sacar que eu estava tendo depressão, só que como eu conheço muito meu corpo, eu conheço muito o nível de felicidade que eu tenho, porque a minha felicidade ela é incondicional. Falei, não, tem alguma coisa errada comigo, eu tô Já entrando numa notou? depressão, deixa eu pesquisar. Mas eu não fui procurar ninguém, não. Como eu já identifiquei rápido, cedo, e eu fazia terapia, então foi por isso que eu não caí. Você Eu já fazia, você Então, já de repente, se você fazia. já tivesse feito antes, talvez esse problema já seria resolvido. E é uma coisa assim, você é totalmente diferenciada, né? Porque você já fazia. O que a gente vem acompanhando atualmente é que a gente só vai procurar ajuda depois, Que a água bateu na bunda. nossa, depois que você já tá no fundo do poço. O ser humano é burro, né? Quando você tá no gente fundo do fala poço, sério. quando você vê que já tá esgotadérrimo, aí que você vai buscar ajuda. E nem é com terapia primeiro, né? Você Não, tenta porque você pensa nas contas, você pensa no que vão falar de mim. Não, sabe o que você busca primeiro? E que eu fiz muito, gente, eu fiz muito isso. Médico. Você começa a buscar médico pra tudo, porque você acha que você tá com problema físico de saúde. E não é. São sintomas das crises de ansiedade, são sintomas do burnout. Mas você começa a achar que é problema com você, que é problema de estômago, que é problema na cabeça, que é problema nas pernas, porque começa a sentir dor muscular. Então, tô com problema nas minhas pernas, nos meus braços, no meu intestino, tá com problema em tudo. Aí você começa a caçar especialista. Eu fiz tanto exame, eu fiz um monte de exame, não deu nada. Eu cheguei a fazer tomografias, não deu nada. Eu passei com um cardiologista, não deu nada. Nada, não dava nada. Tava tudo normal, tudo ok. E aí, cheguei a passar até cotorrino, achando que eu estava com labirintite. Porque as crises de ansiedade me trouxeram momentos de ficar tonta. Lá no ambiente de trabalho, ficar tonta, ficar zonza, ficar cambaleando, ficar com a cabeça aérea. E aí busquei otorrino e nada também. Nada. Como a gente se judia, né? Como a gente vai protelando uma situação por conta de dinheiro, por medo de ficar desempregado. E eu super entendo, poxa, quem tem família, quem tem filho, ok, eu entendo tudo isso. Só que a gente não pode fazer isso. É muito Eu sou prova viva, eu operei da coluna, porque eu trabalhava muito de saco, dirigia pra caramba, era propagandista, pegava aquelas coisas pesadas e tal. E aí eu fui me acostumando com a dor, me acostumando com não ir no médico, porque eu preferia atender o cliente. Então eu fui nessa batalha até que a vida falou, você não vai parar pra se cuidar? Então eu vou parar você. E me parou, me travou na cama. 3 vezes, eu tive que... 3 vezes para eu me ligar e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo com o meu corpo? Exatamente. Com a minha cabeça, com a minha vida. Chega um momento que você começa, a vida já começa a te dar sinais no seu corpo, né? O seu corpo, o seu físico recebe esses sinais que é para você parar, que é para você ver se tá acontecendo alguma coisa. Que a gente acha que agora não vou conseguir outro emprego, e agora o dinheiro, a gente pensa no dinheiro. É desesperador, mas é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. Eu falo assim, se você não estiver 100%, se você não cuidar do seu mental, do seu emocional, você não vai conseguir oportunidade. Você não vai conseguir uma oportunidade muito boa. E quando essa oportunidade muito boa chegar para você, se você não estiver 100%, você vai perder essa oportunidade. E eu vou dar um exemplo do que isso que a Agi está falando. Olha só. A gente estava conversando antes de gravar que você não sei se foi essa palavra que você usou, mas que você não investe tanto em cursos técnicos.
Não sei se foi isso, mas eu entendi que você, os cursos de autoajuda, de emocional, Os livros. os livros. Não leio tantos livros técnicos, leio mais outros livros que você possa trazer conhecimento para você. Exato. E aí, e é isso que você falou, é muito legal, porque, por exemplo, quando eu era cerimonialista, eu comecei a ter muitos problemas de imprevistos lá, eu tinha que resolver, e ninguém não podia ficar sabendo. E eu era a única pessoa que não podia surtar, que não podia ter um treco, que tinha que ter totalmente fria e calculista. Por mais que eu tivesse um cronograma excelente, fosse uma cerimonialista muito boa, porque eu fui uma das melhores, se eu não estivesse centrada em mim, os problemas que aconteciam iam me tirar do eixo e eu ia prejudicar uma festa inteira, por conta da minha instabilidade. Quando aconteceu do padre morrer meia hora antes do casamento, aconteceu comigo. Quando começou a acontecer esses BOzinhos, quando começou a acontecer do buffet, a comida do buffet estragar, para 400 convidados, a comida do buffet estragou, eu não tinha o que servir, e ela veio desesperada, ali eu comecei a sacar o quanto era importante, o quanto já estava sendo importante eu investir nos meus cursos de inteligência emocional. E todo mundo fazendo cursos de técnicos. E eu falava, não, tudo bem, é importante, mas o meu calcanhar de Aquiles é na emoção, porque tecnicamente eu sou boa, posso melhorar? Posso. A gente sempre pode melhorar. Mas eu tenho que melhorar primeiro o emocional, porque se acontece um BO técnico, o emocional tem que estar, né, bem. Gi, foi dito e feito. Eu tive um BO, assim, enorme de um buffet, a comida estragar. Se não fosse meu centramento, eu teria colocado uma festa a perder, assim, eu tava me lançando como produtora. Olha, foi um auê. E aí, fui fazer o seguinte, por que uma pessoa bem preparada não perde oportunidade? Porque foi nesse evento que depois eu contei para algumas pessoas como que eu resolvi, e dali eu ganhei outros contratos, porque a pessoa viu como eu resolvi o problema. Se você resolveu o problema assim, você é boa. Exato. E ela me deu outros contratos. É isso que você tá falando, oportunidade. Exatamente. E mesmo que eu não tivesse tido contrato, para os outros problemas que fossem acontecer, eu ia tirar de letra. E olha só como é exatamente isso. O seu emocional estava 100%. O seu emocional estava tão 100% que você não chorou, você não se desesperou, não começou a gritar, você não fugiu do problema, você não fugiu do local, não teve medo e insegurança ao ponto de trazer imprevistos maiores ali para você. Não. Emocional tá ok, o equilíbrio aqui está ok. Eu sei o que fazer. Exato, a gente sabe o que tem que ser feito. Exato, eu sei o que fazer. Não, eu sei o que fazer. Eu tenho que fazer isso, Tudo bem que depois eu chorei, eu passei mal, me deu herpes, mas você se entrega depois. Porque tinha que sair aquela energia que eu tive que segurar o BO de todo mundo, fazer cara de samambaia, resolver os problemas, e depois eu tive diarreia, de choro. Mas também que eu não choro muito, mas enfim, eu me disse, depois eu soltei. Você se entrega. Mas ali ninguém descobriu. Mas ali no momento do problema, do imprevisto, você conseguiu utilizar desse seu equilíbrio e inteligência emocional para solucionar o imprevisto. Por isso que terapia é maravilhoso. Maravilhoso, a terapia a gente tem que fazer para não acontecer o BO. Gente, maravilhoso, sabe? A gente precisa tirar isso da mente das pessoas. Que terapia é coisa de doido, é coisa de louco, gente. Quem não faz é doido. E, gente, isso é preconceito e pré-julgamento. Quem não faz é doido. Quem não faz é doido. Doido de não experimentar. Porque, olha, a terapia... Porque facilita a vida. A terapia te ajuda no seu pessoal, no seu profissional. Te ajuda em tudo, sabe? Não é que a terapeuta ou o terapeuta vai falar pra você o que você tem que fazer da sua vida. Não, ele vai te orientar. Ele vai te orientar, ele vai te ajudar a buscar os caminhos, a entender o porquê você tá passando por isso, o que ocasionou, quais circunstâncias, desde quando? Desde quando que você tá se sentindo assim? O porquê? Você tá se sentindo assim, mas o que você acha que apareceu de diferente na sua vida? Isso é autoconhecimento. E aí, quando você vai para uma outra fase da vida, onde acontece qualquer BOzinho, você já fala, opa, esse filme eu já vi, eu sei como termina. Gente, e assim,
é gratificante, porque eu passei por todo esse processo e hoje, né, essa semana mesmo, não, semana passada eu tô participando de um programa da Fiesp que se chama Elas na Indústria. E eu fui selecionada para ser uma das mentoras. Eu tô desde o começo do ano fazendo a minha inscrição para ser mentorada. E eu não conseguia ser escolhida para ser mentorada, não conseguia. E aí eu entendi que Deus tinha um propósito maior para mim, que não era de eu ser mentorada, era de eu ser mentora. E aí quando foi em junho, eu fiz a minha inscrição para mentorada e para mentora. E aí eu recebi o e-mail com a devolutiva de mentorada e recebi o e-mail com ok para ser mentora. E aí eu me tornei mentora, né, dessa turma e pretendo continuar nas próximas. E a minha mentorada, gente, eles que escolhem, né, quem serão as nossas mentoradas, não somos nós. A minha mentorada, a gente teve um bate-papo, minha ex-mentorada, né, por quê? Nós tivemos um bate-papo na primeira sessão, semana passada, e aí a minha mentorada, ela está passando por um momento muito delicado na vida pessoal e na vida profissional dela. E quando ela fez a inscrição para o programa, ela não estava passando por esses problemas, por essas circunstâncias, e agora está. E assim, foi uma sessão onde veio muitos relatos dela de problemas, situações, né, o ambiente de trabalho, o pessoal dela, o emocional, o espiritual dela, sabe? Tá bem carregado, bem difícil. E aí, depois que acabou a sessão, eu fiquei assim, eu dei um sorriso. Eu sorri na hora e eu agradeci tanto a Deus, porque eu estava blindada. Eu estava blindada e eu consegui prosseguir com a sessão, conversando com ela, tentando acalmar, sem me envolver. Eu não me envolvi, eu só fui de forma empática, é claro, né? Conversando com ela, continuei apresentando o programa, como que era o programa, quais eram as próximas atividades, fui fazendo questionário com ela. Eu não deixei todo o relato dela triste para baixo entrar em mim. Porque como você já viveu, a ressonância é facinho de acontecer, mas você se blinda e falou, opa, isso não é mais vai ser dela agora. Essa aqui eu já passei. Olha, eu sei. E aí você consegue muito mais ajudar. Eu sei o que você está passando, olha, mas eu não posso pegar para mim. Essa dor é sua. Exatamente. Do mesmo jeito que eu me curei, você vai se curar. Beleza. E aí, né, Deus veio e já agindo de novo aí no propósito, né, viu que, opa, peraí, o propósito da Gislene não é esse, o propósito dela não é esse. O que eu vou fazer? Eu vou preparar ela, eu vou trabalhar nela, eu vou ajudar ela a passar por esse processo que a Gislene passou e se curou, para que ela possa estar melhor depois. E aí, essa semana, eu recebi o comunicado da Fiesp de que ela desistiu dessa turma, vai tentar na próxima turma, né? Ela vai ver se estará melhor para a próxima turma. E aí veio uma nova mentorada para mim. E aí agora eu tô com uma nova mentorada que já começou a primeira sessão comigo. E aí eu estou tão equilibrada, tão assim blindada, que não surtei, não me desesperei. Mudou? Tudo bem, sem problemas. Eu aguardo o contato da próxima. Aguardei o contato. Fiz o contato no mesmo dia, me respondeu, agendamos todas as nossas 6 sessões até novembro, já comecei a primeira sessão com ela e assim, tudo ok. E essa mentoria, ela é na parte também emocional, né? Não pode. Não pode? Não pode parte emocional. Esse programa, Elas na Indústria, ele é uma mentoria profissional. É uma mentoria para mulheres
que já atuam em indústria ou desejam atuar em indústria e que almejam cargos de liderança, cargos de coordenadora, supervisora, cargos maiores. Então, essa mentoria, né, a gente fala mentoria, mas não é mentoria nada relacionado ao pessoal, ao emocional. É uma mentoria mais técnica. Ela é um pouco técnica, mas nem tanto. Ela é uma mentoria porque as atividades que nós mentoras passamos em cada sessão faz com que a mentorada reflita. Ela vai ter muito momento de reflexão. Quais objetivos que ela tem a curto, médio, longo prazo para atingir o objetivo dela, que é cargo maior. O que ela já tem, o que falta, o ambiente que ela trabalha é propício, não é? Então, ela ajuda, né? Ela não é tão técnica porque ela envolve muita reflexão. É você refletir. O que você já tem, o que falta. Se eu estou fazendo bem, como que eu posso melhorar? Como que eu posso aprimorar? Não é somente no técnico, mas envolve também comportamento. E quando você saca que nesse projeto você não pode auxiliar, mas você diretamente com os seus clientes, você pode dar um auxílio na parte emocional e tal. Quando você saca que está rolando algum problema emocional, você chama para uma conversa, você dá o caminho do que fazer, você faz a pessoa perceber. O que você faz? Você conta a sua história, como que você age? Eu conto o relato, né? Gente, eu não sou psicóloga, né? Então eu conto mais com base no que eu já vivi, do que eu já passei em toda a minha trajetória profissional, porque assim, 10 anos, mais de 10 anos em segmento comercial, administrativo, lidei com tudo quanto é tipo de situação, atendimento ao cliente. Então, assim, processos administrativos, trabalhar em empresas onde aceitam as suas sugestões, onde não aceita. Esse meu último emprego CLT, de chegar ao ponto de você se abrir, de você conversar, de você buscar ajuda, mas por parte da gestão não ter ajuda, então, ou seja, a gestão é falha. Eu, com base em tudo que eu já tenho na minha trajetória profissional e vivência, eu passo isso para os meus clientes de forma objetiva. Não conto tudo o que aconteceu, mas com base no que eles me relatam, né? Não é todo cliente que se abre também, que relata tudo. Mas quando me relatam e falam, eu compartilho a minha vivência ao ponto de mostrar para o meu cliente que ele é capaz de conseguir algo melhor, de conseguir a felicidade que ele está buscando. Eu falo para ele, eu estou te entregando um currículo totalmente reformulado, totalmente capaz de trazer oportunidade para você. O LinkedIn tá lindo, perfeito, maravilhoso, mas você não pode se esquecer de você. Você sabe o que está te fazendo feliz, o que não está te fazendo feliz, você sabe que você tem potencial para mais, então é isso que você tem que buscar. Você sabe que está faltando algumas habilidades, vai em busca dessas habilidades. São técnicas, são comportamentais, vai em busca. Não fica guardando para você. O técnico ali, o material técnico, você já tem, que é o que eu estou fornecendo para você. Mas agora você precisa trabalhar a sua autoconfiança. Confiar que você é capaz, que você é diferenciado. E aí, você tocou num ponto que era bem próximo da minha pergunta. Você trabalhando como, eu coloquei na chamada consultor empresarial, é consultor em carreira, né? Vou ter que mudar. Isso. Você vendo essas, você estuda bastante e tal, e chega para você estatística. Tem estatística de quantas pessoas hoje têm burnout? Tem crise de ansiedade? Não, na verdade eu nem chego a pesquisar muito, mas né? Você tem uma ideia? A cada 10 quantos? Sei lá. Ai, é muita gente. É muita gente. Vamos dizer que a cada 10 pessoas, 3 a 4 tem burnout. Nossa, você falou que também criança agora acontecendo, né? Exato, gente. E eu fiquei assim, eu fiquei incrédula quando eu fiquei sabendo que não é só no ambiente de trabalho, que agora
Tem casos também de crises de ansiedade, burnout, em ambiente escolar. Porque, Gil, o currículo é muito extenso. Os meus filhos trabalham. Eu trabalho para eles. Eles entram 7h30 na escola, saem 4h30. E agora um monte de coisa para fazer. Tem as provas do Enem, tem as Olimpíadas, tem evento na escola, Exato. tem tarefa de casa. Já não basta a pessoa ficar o dia inteiro na escola para fazer tarefa. É isso, é excesso de trabalho. Exatamente. Entrou no que eu ia falar para você. Aí a gente para pensar que não deixa de ser trabalho. Exatamente. Não é só no ambiente de trabalho, no ambiente escolar também, porque não deixa de ser trabalho. Que o sistema faz a gente robô, porque nem o robô trabalha. Quando o robô vai trabalhar tanto que a gente trabalha, ele dá pau. Exato. E aí, se nós der pau, é frescura. Aí começa a ter esses sinais de estresse e esgotamento emocional. E também se você está em uma sala de aula com ambiente tóxico. Nossa, o que é ambiente tóxico que a gente vê muito acontecendo em ambiente escolar? Bullying. Aí na sua sala pode ser que o bullying não aconteça com você. Mas o bullying está acontecendo com o seu colega de classe ou com a sua colega de classe. E você está acompanhando tudo aquele bullying que está acontecendo. Já começa a trazer um ambiente pesado para você. Ou se você está em uma sala de aula onde tem muito aluno que reclama, que só reclama. Ai, porque a tarefa tá assim, ai, porque prova assim, o professor é assim, e aí só reclamação. Fora o desrespeito que tem entre os alunos e professores, né? Os professores também, muito mais pelos alunos, porque parece que a educação dos pais, assim, não, já estou pagando a escola, e parece que está terceirizando a educação que deveria ser de casa, de berço, lá é uma educação didática, em casa é educação de valores morais, né? É diferente. Exato. Mas os pais, eles não estão nem preparados para educar os seus filhos, terceiriza e joga lá na escola, então já chega essa pessoa toda perdida, sem orientação de pai e de mãe, o sistema empurrando a goela abaixo essa tonelada de coisa para se fazer, que eu acho um absurdo, um pecado. Então, assim, estão nos treinando para serem robôs. Até, não sei se você viu, apareceu na internet esses dias um robô que deu o PT, porque ele estava trabalhando 10 horas. Você viu ele caindo? Eu vi. Deu o PT trabalhando 10 horas por dia. Até o robô. Até o robô. Então, ele trabalha... a gente trabalha quanto tempo? 12. Eu já trabalhei 16 horas, 18 horas por dia. Meu, que louco, eu nunca mais até o robô trabalhando ali muito tempo, deu pau e caiu. Se aconteceu com ele, imagina com a gente. Exatamente, é isso. Você viu esse vídeo? Exato. Eu falei, não, isso é meme, não é possível. Exatamente, sabe, gente? Ai, mas é seguir certinho, sabe? Para todos que trabalham, seguir exatamente aquilo que foi acordado, aquilo que foi contratado, horário de entrar, horário de sair, horário de almoço, tomar muito cuidado com hora extra, com exceder horário, sabe? Eu tenho uma frase que eu ouvi nessa época que eu estava passando por esse processo e que eu falo isso para muitas pessoas e falo para os meus clientes também, que a frase é assim: a gente vive no trabalho e visita a nossa casa. Não tem frase mais realista e mais certa do que essa. E a gente vive para trabalhar e não trabalha para viver. Gente, quando eu fazia hora extra, quando eu chegava mais cedo no trabalho, eu exatamente paro hoje para pensar que é exatamente essa frase que eu praticava. Vivia no trabalho e visitava a minha casa. Chegava em casa, quase de noite já, né? Saía às 18, 17, quase de noite. O que você faz? Faz quase nada. Você tá tão esgotado. Você toma um banho, você come alguma coisa e depois você vai ali. E mesmo que tem que fazer janta, cuidar de criança, como muitos que estão assistindo aí, arrumar a casa. Meu, é foda. E aí, do dia seguinte, 5 horas da manhã de novo. O despertador de novo. Aí a mesma coisa. De noite faz tudo. Dá atenção pros filhos. Cuida da casa.
quem estuda, né? Tem muita gente que trabalha e já vai Eu direto. vivi essa rotina, Eu vivi essa trabalhar em rotina. faculdade, meu Deus do céu. Eu vivi essa rotina por 4 anos para minha faculdade. Então, assim, Também. ia de uniforme do trabalho, chegava em casa. Eu sabia se tomava banho, se comia ou se Você dormia. tem que escolher, né? Unidunité. Hoje eu vou tomar banho. Ah, E não. o dia que fala, não, vou chegar em casa, não vou fazer nada. Nada. Aí fica a culpa. Ai, meu Deus, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que não sei o que, eu tinha. Ai, Gente, Jesus. e sabe uma coisa também que começa a agregar muito para essa fase de burnout, crises de ansiedade? Também quando você começa a levar muito problema do trabalho para casa. O meu marido, ele falava muito isso para mim, sabe? Antes de acontecer tudo que aconteceu comigo, ele já me alertava, ele já falava para mim: você tá trazendo muito problema do trabalho para casa. Você chega, você começa a se esgotar e falar do seu esgotamento. Você começa a colocar para fora o que tá te incomodando, o que tá fazendo você ficar estressada, esgotada, como que tá sendo o seu ambiente de trabalho, mas aqui é outro ambiente. Você tá E a trazendo gente para cá. tem dificuldade de fechar, né, essa gaveta de lá. Tati, eu não deixar lá. conseguia. Também Ele não conseguia. falava pra mim isso, e eu falava pra ele: tá bom, desculpa, eu vou melhorar. Mas aí chegava no dia seguinte, eu fazia a mesma coisa. Eu já falava: ai, porque aconteceu isso. Olha, tá difícil, porque tá assim. Tentei buscar ajuda, chamei fulana pra conversar, que não sei o que. E ele falava: para, não dá, você não vai ficar bem. E aí, assim, mas eu só tô contando, eu quero desabafar, mas não é isso. Exato. Porque se fosse só desabafar, ok, só que a gente fica mal-humorado, desconta na pessoa, né? E aí é isso. Exato, exatamente. Não é só desabafar, não é conversar. Você acaba conversando de forma diferente virando um problema. E vira um problema. E aí você começa, todo esse ambiente tóxico do seu trabalho acaba indo para sua casa também. E aí pegou a maçã podre do trabalho e colocou na cesta bonitinha de coisa saudável da casa. Aí a sua casa já começa a ficar contaminada, já começa a ficar pesada também, sabe? E assim, gente. Dá dica, Gi. É uma fase. A gente tá finalizando agora. Dá dica para as pessoas quando começarem para não normalizar, para não romantizar tudo isso. O que você dá de dica para as pessoas que estão começando a sacar que estão vivendo alguma coisa assim? Eu, na verdade, o que eu sugiro para as pessoas é sempre fazer essas reflexões, perceber o que está diferente, perceber que o ambiente de trabalho ou a escola, até uma moça da papelaria ali do meu bairro, ela até comentou comigo que tem um conhecido dela, uma conhecida dela, uma cliente dela da papelaria, que o filho percebeu que ele está se sentindo mal na escola, e ele procurou a mãe, conversou com a mãe com vontade de trocar de escola. E a mãe conseguiu ver que não era bobagem, não era bobeira, porque realmente o filho estava diferente. Não estava querendo ir para a escola, estava com uma fisionomia, um semblante diferente, o rendimento dele estava caindo. Então, esse exemplo que eu tô dando é até para quem tá em fase escolar, tá? Se você tá percebendo que tá diferente, que você tá mudando, que tem algumas situações, circunstâncias que estão fazendo com que você mude, buscar ajuda. Conversar. Quem tá na escola, conversar com pai, com mãe, conversar com professores, tentar buscar uma solução. Quem está no ambiente de trabalho, tentar conversar com o supervisor, com a pessoa mais próxima ali que é responsável por você, tentar analisar esses problemas. E, gente, se não é que nem o caso do aluno, né? Provavelmente ele tentou, mas viu que não tem mudança, vai e quer mudar de escola. Para quem está no ambiente de trabalho é exatamente isso.
viu, tentou, não teve mudança, é uma gestão que não consegue te ajudar, começa a se blindar. Começa a se blindar, começa a buscar ajuda, começa a buscar novas oportunidades, porque você é capaz, trabalha isso, eu sou capaz. Se aqui não dá pra mim, se aqui está me fazendo mal, eu sou capaz de estar em um lugar melhor. E aí começa a cuidar, começa a investir, para que depois não piore, para que não aconteça o que aconteceu comigo, de piorar de vez a situação e você adoecer, você ficar dependendo de medicação, você entrar num processo depressivo de chorar todos os dias, não querer fazer nada, não querer sair de casa, não querer passear, não querer estar com ninguém. Dizem que nem tomar banho a pessoa quer, né? Exato, eu já ouvi relato de pessoas que chegaram em um nível de depressão tão forte e crises de ansiedade tão severas que a pessoa não conseguia ter força para sair da cama e ir tomar banho. A pessoa precisava de ajuda para tomar banho, né? E que ficaram anos e anos sem trabalhar, pegaram trauma de trabalhar tremendo e que nunca mais queriam trabalhar na vida. É. Tem muita gente com esse trauma. Não, tem uma, nessa mesma empresa que eu passei por isso, tem uma ex-colaboradora, ela ficou pouco tempo lá, e fez tão mal para ela a experiência, que no dia que ela foi assinar o desligamento, ela falou, eu nunca mais vou trabalhar na minha vida. E a gente ficou assim. Antes de acontecer comigo, né? Eu tava na outra sala, então não tinha ido pra sala atual. É que trabalhar dá muito trabalho. E ela falou, eu nunca mais vou trabalhar, eu peguei trauma de trabalhar, horrível, detestei, eu não quero mais. Eu fiquei assim, nossa, meu Deus. Mas isso é coisa da geração agora, né? Eu vi um vídeo da menina falando assim, que trabalhou um dia e falou, eu não vou mais porque ele trabalha. Ele queria que eu ficasse 8 horas trabalhando no trabalho, 1 hora só de almoço. Essa minha geração, não, né? 18 anos. Tem casos e casos, mas quando você perceber que você já tá perdendo a vontade de trabalhar, para pensar. E pensar o seguinte, se é realmente o próprio trabalho ou se é a ambiência, porque no seu caso era a ambiência, eram as pessoas, não era o seu, não era a rotina. Exato, gente, um ponto muito bom que a Tati lembrou. É analisar se é o seu trabalho, a rotina de trabalho e as atividades que você está fazendo, ou se é o ambiente. Porque se forem as atividades, talvez a empresa consiga te ajudar. Ela vai mudar você de cargo, vai mudar você de departamento. Estão dispostos a fazer isso? Se tiver disposta, né? A maioria tá? A maioria tá. Talvez agora, por conta desses transtornos, estão ficando mais evidentes, as pessoas estão falando mais sobre isso, tá sacando que não é realmente frescura, mas antes não tinha como, né? Antes não tinha como, mas agora as empresas estão se adaptando melhor e conseguem até dar essa oportunidade de mudar a pessoa, o colaborador de setor. E a própria pandemia mostrou isso, né? Muita gente tá tendo um monte de transtorno porque teve por conta da pandemia, né? A pandemia foi punk. Gente, agora sim, ambiente não tem como mudar. Porque como que vai mudar o ambiente? Vai desligar todo mundo e vai ficar só você trabalhando ali? Não. Então, assim, quando é ambiente, que foi o meu caso, é um pouco mais complicado. Mas quando não é ambiente, quando é atividade, aí sim, tem que conversar, tem que buscar gestor, supervisor e falar o que está acontecendo e verificar se tem a possibilidade de mudança de atividade. E, gente, não romantizem o mal-estar, não romantizem, não subestimem a sua intuição, o que você sente, o que você quer fazer. Olha bem mesmo para essas situações, porque não é normal trabalhar que nem um louco, não é normal, pode ser comum, porque muita gente faz, mas não é normal você trabalhar que nem um louco, você não ter tempo para você ter dor de cabeça, queda de cabelo, engordar uma grande, ou seja, você mudar toda a sua essência por causa de um trabalho ou por causa de um relacionamento. Mas hoje, aqui, a gente está falando de relacionamento no trabalho, então prestem atenção. CNPJ, né? Que muita gente fala. O nosso CPF não vale um CNPJ.
Não vale, gente. Não vale você matar você, Não, você adoecer você como pessoa por uma eu empresa. já fiz isso. O seu CPF, você como pessoa, você se perder por uma empresa, Porque, né? porque por mais que a gente seja bom profissional, faça um monte de coisa, as empresas exploram. O ser humano ele já é por si só abusador, né, de romper o limite do outro. Nós, é cultural, não aprendemos a colocar o nosso limite também. Então fica ali o abusador e a vítima numa dança quase que sincronizada e tá tudo bem, vamos ficar aqui tudo junto e misturado. Gente, não é normal. Exato. Então assim, eu até falo assim, eu não quero hoje mais ser uma puta, até aquela profissional, aquela CEO, presidente até quanto, tenho muitos trabalhos, porque eu fiquei doente, eu operei da coluna, eu envelheci, eu não consegui ser a mãe que eu gostaria de ter sido, eu não consegui ter sido a esposa que eu gostaria de ter sido, porque excesso de trabalho, e valeu a pena? Não. Não. E hoje eu vejo que a mulher, ela foi feita, principalmente a mulher, para a gente quer, gente, é minha opinião, e tá tudo bem se vocês pensam diferentes. E até no momento a gente tem que às vezes fazer isso, trabalhar que nem uma louca. Mas do meu ponto de vista, o estresse da mulher, o cortisol que a gente tem, destrói com a gente. Então eu vejo que a gente gosta de produzir e não de prover. Sim. Prover é do homem. Aí quem pensa diferente, tá tudo bem. Só que eu vejo que acomete muito mais as mulheres esses transtornos, porque a gente tem um monte de obrigação para fazer. Até chegar no trabalho, tem o varal, a máquina de lavar, a louça, o filho, até você chegar lá. Os homens não têm esses empecilhos, né? Então não que os homens não tenham. Tem todo o pré, né? A mulher tem pré e pós ainda, porque depois, na volta, ainda tem mais coisas. E aí tem mais ainda a menstruação, a TPM, o climatério, a menopausa, assim, é um coquetel de hormônio que se você juntar tudo isso que você já tem normalmente e pegar um trabalho estressante, coisa e tal, que vai desequilibrar tudo isso que já é assim, fica um monte de gente aí maluca como eu já fui. Exato. Então, assim, trabalhe com que a gente tem que fazer aquilo que a gente não gosta muitas das vezes para depois fazer aquilo que a gente gosta. Eu estou vivendo isso hoje, então só eu sei o que eu já ralei, paguei com a minha operação na coluna para poder hoje fazer o que eu acredito que é sim, né? Mas hoje qualquer coisinha de errado que eu vejo que está me desestabilizando, eu já paro e identifico o que é que está me tirando do meu prumo. Qualidade de vida, a gente tem que buscar qualidade de vida. Qualidade de vida tanto pessoal como profissional. Qualidade de vida não é só em casa. É verdade. Não é só no nosso lar. Qualidade de vida no trabalho também. É verdade. Tem que ter qualidade de vida no trabalho também. A gente tem que chegar sorrindo, tem que ir embora sorrindo, tem que ser feliz, tem que ser grato e não chorar. Chegar na fase de chorar, de ter sentimento ali de que não quer estar naquele lugar, perder vontade de estar naquele lugar, de trabalhar, não é isso. Isso daí já não é qualidade. Qualidade de vida no trabalho é exatamente quando você está feliz ali, você está fazendo o que você gosta, está num cargo que você gosta, tem oportunidades de crescimento e você sabe disso, porque quando não tem oportunidade de crescimento gera desmotivação. Então, assim, se atentem a isso também, tá? Busquem empresas, busquem lugares para trabalhar, que vocês consigam crescer, se desenvolver, mas principalmente que colaborem e que ajudem na saúde mental e na saúde emocional de você, né? Exato. Que não seja um vampiro, Que enxerguem sua dor, que você possa se abrir, falar abertamente, pedir socorro, e que com o pedido de socorro você vai ser socorrido, que vão te ajudar. E o início de burnout, crise de ansiedade, pode ser a seguinte coisa que muitos que vão assistir passam por isso. Se você acorda, puta merda, de segunda-feira vou ter que trabalhar, e fica feliz quando chegar sexta-feira, você não está no lugar certo. Ou você está fazendo a coisa errada, ou do jeito errado, ou está na empresa errada, ou na profissão está na empresa errada, ou tem algum problema aí com você que falta você entender
por que você vive nessa? Já começam alguns sinais por aí, Por né? aí. Já começam Eu alguns vejo sinais. isso no Instagram. Sim, Ai, amanhã é segunda-feira. Ai, que beleza, sextou. Então você só fica feliz na sexta? é. Então a pessoa trabalha a vida inteira para poder só ter o final de semana de retorno emocional de felicidade? É. É muito pouco. Se isso for um meme, tudo bem, gente, ser meme. Mas agora, se isso é verdade, se quando você lê isso e você fala, ai, pior que é verdade, tem alguma coisa errada Tem aí. alguma coisa errada Aí aí. você precisa analisar, ver por que que você está concordando com esse meme, com essa frase. Se você realmente está trabalhando em uma empresa que você goste, fazendo o que você goste, se você vê que você tem futuro ali também, né? Desenvolvimento e crescimento O que profissional. eu mais ouço é assim, eu vou fazer tal coisa porque a hora passa rapidinho. Mas quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não quer que a hora passe rápido. A gente Não. quer que a gente quer toda hora possível de produzir, poder entregar. Exato. Nossa, tem dias que eu falo, nossa, já é 6 horas. Né? Não fiz nada. Eu queria mais, eu É. queria mais tempo. Tem horas que tem dias que dá 19h30, eu ainda estou no meu notebook trabalhando. Porque eu gosto tanto de fazer aquilo que daí eu não vejo nem a hora passar. Mas também tem outro contraponto, que eu também já fui rockaholic. Aham. E eu fui comprovada, passei pela psicóloga, fui procurar, gente, ao ponto dela falar assim, então já que você é tão workaholic assim, então organizada com a agenda, vamos usar a sua agenda a seu favor. Você vai se colocar aí os seus filhos e o seu marido como seu cliente num domingo. Você desmarcaria com o seu cliente? Jamais. Uhum. E eu não desmarcava, eu desmarcava o meu ginecologista, o meu happy hour para atender o cliente. Mas eu não desmarcava para ficar com os meus filhos. Olha a loucura. Então, gente, isso também é muito sério. Exato. Né? Vai acarretar outros problemas. Exatamente. Eu sigo, assim, exatamente isso que a Tati falou. Segunda a sexta, somente segunda a sexta. Sábado, domingo, não, muito difícil. E assim, mas agora você é empreendedora. Sim, agora eu sou empreendedora. Mas mesmo trabalhando muito, entra exatamente nisso que a Tati falou. A gente precisa ter qualidade de vida. E aí eu já falei pra mim mesma, o meu marido vai sair de férias agora em setembro. E eu também vou tirar alguns dias de férias. Porque eu estou desde junho do ano passado trabalhando na GS Soluções em Carreira sem parar. Não parei de junho pra cá. Então assim, para ter mais qualidade de vida na minha vida profissional e na minha vida pessoal, eu também vou tirar uns dias de férias, eu também vou tirar uns dias de recesso para aproveitar a minha Senão você família. vai ter isso de novo, Gi. Exato, mesmo sendo empreendedor, se a gente não tomar cuidado com a nossa rotina e com o nosso trabalho, a gente também pode acontecer. Tem empreendedor, tem outros desafios, né? É tanto desafio, gente, tantas demandas e clientes que querem ali o nosso atendimento 24 horas por dia. E não, tem que saber falar não, gente. Assim como se você é CLT, tem que saber falar não. Se você é empreendedor, empresário, tem que saber Também. falar não também. Tem vida pessoal. Temos vida pessoal, gente. Nós temos casa, família. Não trabalhe, não viva para trabalhar. Eu tem que ter equilíbrio. Tem que ter então, equilíbrio. assim, ok, nesse primeiro momento da vida eu vou ralar com muitos, né? Pagar conta, faculdade, carro, casa, filho. Meu Deus, é uma loucura. Mas é por um momento. Exato. E aí depois, eu tava vendo a doutora Bia, a psicóloga, acho que é Bia, não sei o quê, e ela falando assim, que uma pessoa aguenta nesse ritmo assim, 3 anos. Depois o corpo já começa a dar pau, começa a não dar mais certo. Depois já começa a dar sinais e aí vem o esgotamento mesmo. Eu super concordo. Vai ter um momento mesmo que você não vai estar trabalhando da mesma forma, não vai estar no mesmo ritmo e no mesmo pique na qual você estava antes. Tem que pausar, tem que ter uma pausa, você precisa exatamente do que eu falei. Tem que ter equilíbrio para que você possa ter qualidade de vida. Não é só qualidade de vida em um e esquecendo do outro. Vou ter qualidade de vida no trabalho, isso que importa porque me traz dinheiro, mas eu tenho qualidade de vida com a família, não tenho qualidade na vida pessoal. Não dá. Tem que ter equilíbrio para que tenha qualidade de vida nos dois. Nos dois, exatamente.
Muito bem. Gi, mas alguma coisa importante para falar? É isso, gente, né? A gente falou um pouquinho para vocês do que é burnout, crise de ansiedade, passei um pouco da minha vivência para vocês de como foi esse processo, como que está o processo pós, né? A gente ter essa convicção de que não é para sempre, tá? Não é para sempre. Quem já teve, ou quem tem, ou quem conhece alguém que está passando por isso, não é para sempre, mas a pessoa também precisa aceitar esse processo, precisa aceitar o tratamento, buscar ajuda, se blindar e, se for necessário, cortar ciclos. Se for necessário cortar ciclos, cortar pessoas, cortar o mal pela raiz. Corta, gente, corta, porque só vai fazer bem. É isso vai aí. fazer muito bem. Muito grata por compartilhar. Eu que agradeço. E agora eu vou te dar um conselho, uma orientação. Para de tomar esse negócio! Agora tem a parte do remédio. Porque aí você pode parar de tomar o remédio e voltar a fazer terapia. E aí você continua se mantendo saudável. O que eu mais quero é quando eu parar de tomar o remédio, a pessoa emagrecer 30 quilos. Pois é. Gente, o que eu mais quero é fazer esse teste. Eu acho que vai dar certo. Eu quero realmente ver se esses 30 quilos foram do remédio. Quando eu parar de tomar o remédio, eu quero ver se eu vou emagrecer 30 quilos. Não vai ser assim também, não, né? Você não ganhou assim, né? Mas eu quero ver. As coisas não são assim, nada é assim. Mas né? eu quero ver, gente. Mas eu vou fazer esse Depois teste. Você conta pra nós. Não, mas eu quero muito. Eu quero começar a fazer o desmame, né? Que é o que a gente chama de desmame. Não é parar de vez, é fazer o desmame e ir reduzindo, né? Fracionando. Até ter a alta 100%. Quem passou por isso aí, quem passa por isso, sabe exatamente como é esse processo. O processo da alta, né? Que a gente quer realmente buscar essa alta. Mas às vezes não tem alta, que nem terapia. Terapia não tem alta, mas é bom porque você leva um assunto, depois você leva outro, terapia é maravilhoso. E aí você emenda uma coisa na outra, e aí você não quer mais parar. Porque dá resultado, né? Quando eu ia fazer minhas terapias com a Cintia, eu queria ficar mais horas lá. Mas aí tocava o interfone do próximo paciente, eu tinha que ir embora. Muito legal. E se você está fazendo a transição de carreira, quer informações, né? Como montar um currículo, tal, LinkedIn, é só procurar a gente. Isso, gente, me procurem. Eu estou aqui para ajudar, tá? Me mandem mensagem, façam um contato, quem tá precisando, ou se conhece alguém que tá precisando. Eu envio o meu catálogo, eu tenho o meu catálogo completinho, com todas as informações, tá? Um catálogo aí com tudo que vocês precisam saber. E aí, só fazer contato comigo, tá? Como eu disse, eu vou tirar alguns dias de férias, de recesso, mas não é a vida inteira, tá? Não parei de trabalhar, então podem fazer contato comigo que eu tô aqui para ajudar. Muito bem. Queridos, obrigada por estar aqui. Dúvidas, contato com a Gi. Se você quiser vir falar sobre alguma outra coisa, qualquer assunto aqui no Papo de Quinta, pode vir aqui no estúdio. A gente grava aqui no estúdio 355 em Caçapava, a Gi quis vir. Ou pode vir da sua casa também. O estúdio maravilhoso, gente. Eu adorei vir. Olha, eu recomendo, viu, virem gravar com ela aqui, porque é perfeito. Sai daqui zen. Você chega zen e sai zen. Tá? Um lugar maravilhoso. Uma energia. Terapia, meu bem. Nossa, a energia é maravilhosa, gente. Podem Obrigada, Gi. Eu que agradeço. Ter compartilhado, muito bom. Eu que agradeço. Sucesso pra você e para de tomar esse negócio. Vou parar. Vou parar, gente. Vou parar. Beijos, meus que até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.